Para você que está ligado no Jornal da Band, hoje o jornalismo da Band veio conhecer um pouquinho mais o trabalho que é realizado aqui no Cartório Eleitoral de Sorocaba. Afinal de contas, dia 2 de outubro, então daqui a passa este domingo, no próximo a gente tem o processo eleitoral na cidade de Sorocaba. E para falar um pouquinho sobre isso, para a gente conhecer um pouquinho mais do trabalho que é feito antes, inclusive, do pleito, do dia realmente da eleição, a gente vai conversar com o João Lima. O João Lima, que já várias vezes esteve com a gente no Jornal da Band, vai explicar um pouquinho para a gente do trabalho que é realizado aqui. O João Lima, que é chefe do cartório eleitoral aqui da cidade. João, primeiro, obrigado por atender a Band FM. Quer dizer, a gente dando uma volta aqui, e principalmente nesta sala aqui, já dá para perceber que é um trabalho bem frenético, é um trabalho de muita atenção. Afinal de contas, o processo eleitoral já começou há um tempo e daqui 2 domingos a gente já tem aí o dia do voto e é o dia que todo mundo está esperando, né, João? Exatamente. Contagem regressiva para o grande dia, o dia da eleição. E a partir de hoje, dia 21 de setembro, iniciamos a geração das mídias para a preparação das urnas eletrônicas, que irão acontecer já neste final de semana, nos dias 24 e 25 de setembro. Nesse final de semana, as urnas serão preparadas, auditadas e, enfim, lacradas. Eu queria que você mostrasse para a gente essas mídias, até porque o ouvinte, para o ouvinte poder entender, a gente tem ouvido durante, pelo menos aí os últimos 2 anos, muita dúvida em relação ao que vai, o que sai das urnas eleitorais. E é legal a gente poder apresentar para o ouvinte também, para o internauta, o que são essas mídias, o que é inserido na urna e o que é retirado depois dessa urna. Então eu queria que você explicasse um pouquinho o que é cada um desses equipamentos que você está utilizando. Então, nas eleições desse ano, nós teremos 2 tipos de urna. A modelo novo, modelo 2020, e as modelos anteriores, de 2015 até 2009. Então, nos modelos antigos, nós vamos usar essa mídia, que é um flash car, é uma memória de você armazenar os dados. Então, a primeira mídia que nós temos é esta mídia aqui, ó, que a gente chama de flashcard de carga. Então, nesta mídia de carga, nós temos os sistemas eleitorais, o sistema operacional da urna eletrônica, nós temos a tabela de eleitores, candidatos, municípios, zona e seção. Então, para cada urna, a gente insere esse flash de carga para selecionar aquela urna que eu quero preparar naquela seção, naquela urna eletrônica. No segundo momento, nós usamos na urna eletrônica essa dupla aqui, ó, que é um flash de votação e a memória de resultado. Nessa flash de votação irão as fotos dos candidatos, o sistema operacional e, à medida que o eleitor faz o seu voto, os dados são gravados nessa mídia externa e também na mídia interna da urna. No final do dia, quando o presidente da sessão encerra a votação após as 17 horas, o resultado, o boletim de urna, é gravado nesta mídia, chamada memória de resultado, e ela é transmitida, então, aqui no cartório para a totalização dos votos. E aí, no modelo novo, esse ano a gente tem o modelo 2020, que será utilizado também na cidade de Sorocaba, muda a cor e muda um pouquinho a tecnologia também, João, ou não? A tecnologia ela é uma tecnologia mais sofisticada em relação ao modelo anterior, né? Mas, de qualquer sorte, nós temos também a mídia de aplicação, que também tem sistema operacional, sistema da urna, a tabela de candidatos, municípios, zona, seção, do mesmo jeito que a urna antiga, e também a memória de resultado, que ao final do dia também é utilizada para a transmissão dos votos das urnas novas. É esse equipamento aqui, você me permite, é esse equipamento aqui que sai no dia da sessão eleitoral, que aí precisa de todo aquele aparato da segurança e tudo mais, esse equipamento. Esse, no caso do modelo novo, e esse verde, no caso do modelo anterior, são esses equipamentos que vêm aqui para fazer a contabilização final dos votos. Os dados são transmitidos para o TCE, onde serão totalizados. Agora, João, em relação a isso, a gente tem observado também a questão da segurança. Você estava mostrando aqui para a gente, inclusive, essa questão de segurança, a questão de os códigos que são digitados, enfim, também os softwares que são utilizados na questão da segurança. São 8 softwares, 8 sistemas diferentes, todos eles desenvolvidos em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral e outras entidades também brasileiras. Sem dúvida. Já desde o ano passado, há um ano praticamente, os códigos-fontes
os sistemas eleitorais foram abertos às instituições fiscalizadoras, elas vêm acompanhando esse trabalho e, no último dia 3 de setembro, após extensiva checagem dos códigos-fontes, o sistema eleitoral foi lacrado, ou seja, ele foi fechado, assinado digitalmente por todas as instituições e o TSE, inclusive, de tal maneira que ele, com essas assinaturas, ele tornou-se, então, o software oficial para as eleições de 2022. Esse software lacrado lá no TSE será utilizado em todas as urnas do país. Então, o software usado aqui em Sorocaba é o mesmo de outro município, de outro estado, ou seja, no Brasil todo é o mesmo software usado nas urnas eletrônicas. Com relação ao trabalho que as meninas estão desenvolvendo aqui, que eu vou chamar de uma maneira bem simples, de carregando os dados nesse chip de memória. Até vou pedir para você passar um pouquinho para a gente poder mostrar. Esse trabalho que elas estão fazendo aqui é um trabalho público, quer dizer, qualquer pessoa pode vir acompanhar, pode vir fiscalizar, até por conta, mais uma vez, eu reforço isso, muitas dúvidas que têm surgido em cima do sistema eleitoral brasileiro. Exatamente. Hoje, como eu já falei, iniciou-se a cerimônia pública de geração das mídias para as eleições desse ano. É uma cerimônia pública, qualquer pessoa pode vir aqui no cartório eleitoral acompanhar esse processo de preparação de todas as mídias que serão utilizadas nas eleições desse ano. Então pode vir, conferir, checar, né, os hashes das urnas, ou seja, os códigos fontes, os hashes, que são os códigos que foram gerados quando da lacração da urna, eles estão disponíveis na internet, aqui no cartório, para que a pessoa possa fazer a conferência e checagem de que, de fato, o software que foi lacrado lá no TSE é o software que está sendo usado aqui na preparação das urnas. Para a gente seguir um pouquinho também, a gente está vendo o modelo 2020 de uma urna. Vou pedir para você, se a gente puder seguir até lá, até para você explicar um pouquinho estas diferenças, né, em relação à urna modelo 2015, que foi utilizado nas últimas eleições, e esse modelo 2020. O que nós temos de diferente neste modelo de urna? Primeiro, o layout da urna, né? É um layout mais interativo com o eleitor. A posição das teclas branco, corrige e confirma, ele está na vertical, diferente da modelo antigo que está na horizontal. E esse ano, o bacana também, em razão da inclusão social das pessoas deficientes auditivas, tem a linguagem brasileira de sinais. Então, para cada cargo em disputa, é habilitada a pessoa fazendo a linguagem brasileira de sinais. Lembrando, é importante que o eleitor, quando for se dirigir à sessão eleitoral, não esquecer de levar a sua cola, porque nós temos 5 cargos em disputas. Então, são muitos algarismos a serem digitados. Então, convém levar a sua cola para não errar no momento do voto. E aí a gente entra realmente nessa fase. São 5 cargos em disputa: presidente da República, governador, senador da República, deputado federal e deputado estadual. Obviamente não é nessa ordem, o primeiro é deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente, é isso? Não nessa ordem que também você não falou, é. Não é nessa ordem que você falou. São 5 cargos em disputa. O primeiro cargo é deputado federal. Primeiro federal. Segundo, estadual. Depois, senador, governador e, por último, cargo de presidente. Para a gente tirar essa dúvida também, João, até uma dúvida da gente, os números. Para presidente são 2 números, para governador são 2 números, e aí eu queria que você explicasse os demais. Tá, então vamos na ordem da eleição, propriamente dita, da votação. Então, primeiro cargo em disputa, deputado federal. São 4 algarismos. Tá. Deputado estadual, 5 algarismos. Senador, 3 algarismos. Governador, 2 algarismos. Presidente, 2 algarismos. O que o eleitor não pode esquecer, além da cola que você falou, não pode esquecer no dia da eleição? Ele precisa ir à sessão eleitoral para, no momento de identificar-se, levar um documento de identidade com foto. Pode ser o RG, o comprovante, o passaporte, carteira de habilitação, carteira de trabalho, qualquer documento com foto. E também pode levar o aplicativo e-título. Vai no celular, leva o aplicativo e serve para identificação do eleitor no momento do voto. Por falar em celular,
Você pode levar o celular, mas o celular tem que estar com o mesário, não pode entrar na cabine de votação com o celular em mãos. Isso mesmo. O eleitor se dirige à sessão eleitoral, pode levar o celular até a sessão eleitoral. Entretanto, ele vai ser convidado a deixar o celular não com o mesário. Ele vai deixar numa mesinha auxiliar, afastada do mesário e afastada da urna eletrônica. A mesinha vai ficar ali colocada na posição entre a mesa do presidente da sessão e a urna eletrônica. Ele deixa o celular ali, faz o seu voto, retorna, pega o celular, pega o seu comprovante de votação e acabou o seu ciclo de votação. Hoje, quarta-feira, dia 21 de setembro. Amanhã termina o prazo para quem for retirar a segunda via, isso? Segunda via do título. 10 dias antes da eleição é o prazo final para eventualmente tirar a segunda via. Mas lembrando, eu perdi meu título, não consegui tirar, não tem problema. A pessoa pode tranquilamente ir à sessão em que vota, portando apenas o documento de identidade. É suficiente para que ele realize o seu voto. Aquelas perguntas que são realmente padrão, né? Quem não estiver no domicílio eleitoral e acabou não solicitando o voto em trânsito, se não me falha a memória, terminou o prazo no mês de maio, alguma coisa assim. Quem não tiver, não vai poder votar. Isso, eu estou fora do meu domicílio eleitoral. Não requeri o voto em trânsito, eu tenho que justificar o meu voto no dia da eleição. Lembrando a importância de você ter o e-título. Se você tiver o aplicativo e-título, você consegue fazê-lo pelo celular. Você não precisa se dirigir sequer à sessão eleitoral onde você estiver para justificar o seu voto. Você justifica pelo celular. Daí a importância de você baixar o aplicativo e-título. Você disse, e chamou bastante atenção, a questão da inclusão. E aí, aquele eleitor que, de repente, da terceira idade ou da melhor idade, como a gente gosta de falar, um eleitor que seja uma pessoa com deficiência, como é que essa pessoa que, de repente, não fez a solicitação anterior, mas quer votar, quer participar desse processo democrático, como é que faz? Em todos os locais de votação, nós vamos ter a figura do coordenador de acessibilidade. Então, é um eleitor que ele está preparado para atuar nessa situação dessas pessoas com dificuldade de locomoção, e teremos também, em alguns locais, eleitores com linguagem brasileira de sinais, para interagir justamente com essas pessoas com essa dificuldade. Então, nós teremos esses dois auxiliares aí importantíssimos, fazendo o papel de inclusão dessas pessoas, tanto na acessibilidade quanto na linguagem brasileira de sinais. O trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui, João, deve terminar até o próximo final de semana, para vocês já entrarem no processo de lacração das urnas e essas urnas, na outra semana, já começarem a ser distribuídas aí para os locais de votação? Isso. Então, nesse final de semana, sábado e domingo, é o ritmo acelerado para a preparação das urnas. Então, a gente pretende terminar já no domingo a preparação de todas as urnas aqui de Sorocaba. E já na próxima sexta-feira, antevéspera da eleição, nós vamos fazer, então, a entrega das urnas dos locais de votação. Para a gente finalizar, houve aumento de eleitores na cidade de Sorocaba? A gente sabe que tem muitos jovens que resolveram tirar o título agora para participar desse processo. Muitos deles, inclusive, vêm buscar o título até por uma outra questão de trabalho, questão de inscrição em vestibular ou qualquer coisa assim. Houve um aumento significativo no número de eleitores esse ano? Sim, particularmente em relação ao jovem eleitor. Nós tínhamos até na última eleição em torno de pouco menos de 1.000 eleitores com voto facultativo, ou seja, do jovem eleitor. E com a nossa divulgação, nosso chamamento, chegamos a 5.000 eleitores jovens no município de Sorocaba. Então, foi um acréscimo considerável. E em Sorocaba, somando todos os eleitores, nós vamos ter 513.000 eleitores aptos a votarem nas eleições desse ano. João, qual a expectativa de vocês para o encerramento, pelo menos neste primeiro turno das eleições? Até que horas, mais ou menos, o eleitor que está em casa, que veio, que participou do processo eleitoral, vai ter o resultado ou deve ter o resultado? A gente tem que lembrar que no processo eleitoral para prefeito, há 2 anos atrás, nós tivemos aí um problema no próprio TSE, atrasou um pouco esse resultado e tudo mais. Mas a expectativa
hoje da equipe que trabalha no cartório ou nos cartórios? Expectativa para encerramento desse primeiro turno? A data, o horário para encerramento, já fizemos os cálculos aqui, se tudo der certo, às 18 horas e 38 minutos, nós vamos ter a totalização do município de Sorocaba. Tá certo, João. Nosso melhor, muito obrigado por estar com a gente aqui no Jornal da Band. Você sabe que as portas estão abertas e a gente vai reforçar esse convite para que no segundo turno você esteja junto com a gente mais uma vez, até explicando um pouco mais, com mais detalhes, esse processo eleitoral. Obrigado mais uma vez. Sucesso para você e para toda a equipe que trabalha aqui no cartório em Sorocaba. Muito obrigado, estou à disposição. Tá aí, Paulo Roberto Júnior, então um pouquinho do que será o processo eleitoral neste ano, principalmente aqui na cidade de Sorocaba.